lidando com o instinto reprimido. Muitas vezes me perguntam sobre como lidar, né, com os instintos, né, quando eu vou explicando muito sobre eles, principalmente sobre o reprimido, como equilibrar, como desreprimir, né? E a minha dica principal é a seguinte: trabalhe com seu instinto dominante, tá? Desreprimir o instinto não é algo simples. É claro que nosso objetivo é equilibrar os instintos e viver de uma forma mais saudável, sabendo usar os três quando necessário, né? Podendo ter as três energias ao nosso dispor de uma forma livre, saudável e equilibrada. Mas não é uma tarefa muito simples, tá? Então, assim, vamos começar pelo que é mais simples, pelo aquilo que já foi nos dado. É um dom. Ter um instinto, apesar de ser uma compulsão, apesar de ser, de certa forma, vamos dizer assim, doença, né? De nunca, nunca estar satisfeito com aquilo que o instinto busca, ao mesmo tempo, esse instinto ele nos dá uma energia. Os instintos, eles estão no centro motor do ser humano. O centro motor é o que faz nos mover. O instinto dominante, ele está ali servindo, né? Ele tem uma busca, a busca dele nos move, né? Aquilo que o instinto dominante está buscando nos move. Então, se você tem, por exemplo, o instinto de autopreservação dominante, a sua busca vai ser por segurança e estabilidade. Isso vai te mover de uma forma mais assertiva. Ter uma vida mais planejada, mais organizada, trabalhar com rotinas, processos, vai te fazer mais bem. Vai te trazer uma calma maior na vida. Vai te trazer mais estabilidade em si, né? E tudo mais. Se você tem um instinto sexual dominante, você vai precisar de uma vida com mais desafios. E além de mais desafios, você vai buscar mais relações. Você vai trabalhar melhor se você tiver uma parceria, alguém para estar sempre dialogando, conversando, trocando energia. É assim que o instinto sexual opera. Então, se você tem alguém para estar dialogando, conversando e podendo avançar em seus projetos, sua vida vai fluir de uma maneira mais agradável, mais natural. Se você tem um instinto social dominante, você vai ter mais facilidade para trabalhar com grupos, para liderar pessoas, influenciar, vender. Então você vai ter mais facilidade para isso. Se você trabalhar com isso, sua vida vai fluir melhor. Então comece fazendo isso. Comece trabalhando com o que o seu instinto dominante pede. É claro que o instinto dominante muitas vezes passa do ponto. E aí é o problema. Então, se você estiver trabalhando com ele dessa forma mais saudável, provavelmente ele já começa a se sentir mais satisfeito. E daí você consegue começar a equilibrar os outros instintos. Daí você começa a poder equilibrar, por exemplo, instintos do meio e depois o instinto reprimido. Você já está alimentando de uma maneira considerável o seu instinto dominante, e com isso você vai poder transferir energia para os outros instintos. Comece depois transferindo e começando a trabalhar o seu instinto do meio, tá? Geralmente o instinto do meio é capturado pelo instinto dominante. O instinto do meio ele acaba ali sendo usado, mas para que o seu instinto dominante seja saciado. Tá? Comece fazendo isso, tá? Comece a trabalhar o seu instinto do meio de uma forma, primeiro, que agrade o teu instinto dominante, e depois comece a trabalhar o teu instinto do meio por ele mesmo. Comece a usar o seu instinto do meio sem ser tanto querendo agradar o teu instinto dominante. Legal? E depois, é claro que você vai fazer esse processo. Primeiro você vai usar o seu instinto do meio, tendo o instinto dominante
ali trabalhando junto. Então, se você tem, por exemplo, o instinto sexual dominante e o social intermediário, você vai estar nos grupos, mas querendo uma interação mais profunda com as pessoas, né? Uma interação um a um ali mais profunda, né? Você participa de grupos, mas mais para conversar um a um, vamos dizer assim. Se você tem, por exemplo, o social dominante, o sexual do meio, você vai usar o sexual para criar projetos, para estar no meio de gente e tudo mais. Se você tem o social dominante e o autopreservação do meio, você vai planejar as coisas melhor, né? Ter uma vida mais organizada para ter mais tempo para sair com as pessoas, para estar no meio de mais gente. Se você tem, por exemplo, o sexual dominante e a autopreservação do meio, você vai usar a mesma coisa, né? Você vai planejar melhor as coisas para satisfazer, né? Você vai criar projetos e vai conseguir planejar esses projetos melhores. E por aí vai, tá? Então você começa usando o instinto intermediário para suprir o instinto dominante e aos poucos você começa a usar mais o intermediário por ele mesmo. Legal? E depois a gente vem para o instinto reprimido. O instinto reprimido você vai começar fazendo da mesma forma. Então você tem o instinto dominante e como que você pode usar o seu instinto reprimido para de alguma forma satisfazer os desejos do instinto dominante? Faça da mesma forma, tá? Comece a trabalhar o instinto reprimido em conjunto com o teu instinto dominante. Mas é claro que esse aí é só o começo, é algo mais comportamental. No instinto reprimido, a gente tem um trabalho muito profundo a ser feito, porque realmente a repressão é como se a energia ali ela tivesse sendo sempre forçada a ser desligada. Então, religar essa energia, destampar essa energia, esse fluxo de energia, é algo muito complexo, muito profundo. Como que a gente começa fazendo isso? Primeiro, né, toda essa tomada de consciência que a gente traz, né, entender realmente que a gente tem um instinto reprimido e que essa energia falta em nós, é o primeiro passo, né? Antes a gente nem sabia que existia isso, que eu tinha essa energia faltando em mim. Agora eu sei. Agora eu posso trabalhar, eu posso mudar. Depois, todo o processo de mudança profunda envolve sentir a dor de fato, de não se ter aquilo, dos problemas que são causados por conta de uma certa situação. Com o instinto é a mesma coisa. Se eu não sinto a dor, eu não tenho uma motivação real para lutar por algo. Eu preciso sentir aquela dor de falar assim, a falta de energia desse instinto causa muitos problemas na minha vida. Então, começar a entender como que a falta daquela energia me afeta e sentir, realmente não só entender na mente, mas no coração, sentir a dor de você não ter aquilo na sua vida. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, como a gente reprime esse instinto, a gente reprime de várias formas, inclusive tendo um certo preconceito com quem tem aquele instinto dominante. Então, quem tem autopreservação reprimido, muitas vezes vai ter preconceito de quem se planeja demais, quem gosta de uma vida muito estável, né? Ai, que vida meio chata, né? Sempre tudo muito estável, você não arrisca, né? Então, começa a ter preconceito sobre essas coisas. Quem tem o sexual reprimido, muitas vezes tem preconceito de quem é mais competitivo, quem mostra uma certa agressividade maior, quem tem mais vitalidade, né? Quem tem muita energia para fazer as coisas e muda mais a vida. Às vezes a pessoa que tem um sexual reprimido vai ter mais preconceito com isso. Quem tem o social reprimido, muitas vezes vai olhar um social dominante e fala assim, por que aquela pessoa quer aparecer tanto? Né? Ai, por que as pessoas, né, estão sempre muito em grupo e tal? Nossa, não aguento andar com tanta gente junta. Né?
Então existe um certo preconceito. E é importante a gente começar a sentir a dor e parar de ter tanto preconceito e sentir a dor. Meu, não. Como isso faz falta em mim? E daí vem o terceiro passo, que é justamente o passo de eu começar a apreciar quem tem esse instinto dominante, né? Eu começar a apreciar, pô, eu não tenho uma vida organizada, mas aquela pessoa tem. Olha só como ela consegue ter uma vida mais estável. A minha é um caos, desorganizada, desestruturada. E aquela pessoa tem uma vida muito mais estável, que é algo que eu queria, né? No caso do instinto de autopreservação. No instinto sexual, pô, aquela pessoa tem uma vitalidade, ela consegue explorar mais o mundo, se aventurar mais, mudar mais quando precisa, lutar mais pelo aquilo que ela quer. Então, quem tem o sexual reprimido precisa começar a admirar. Admirar quem tem aquelas características. E quem tem, por exemplo, o social reprimido, começar a admirar quem consegue liderar, quem está em grupos, né? Porque quem tem o social reprimido, no fim das contas, ela sente uma dor de não poder se conectar com os outros, uma dor ali de, por não manter vínculos, muitas vezes sentir que não tem amigos, ou que quando precisa de alguém não tem com quem contar. Então esse é um passo fundamental. E quanto mais a gente vai admirando, mais amor a gente vai tendo aquele instinto. E quanto mais amor, mais a gente começa a acolher esse instinto para nós, mais a gente tem possibilidade de desreprimi-lo. Mas não para por aí. Então assim, os grandes autores de Enneagrama, eles falam que o instinto, ele realmente precisa de um trabalho energético muito forte. Minha referência principal, todos sabem, é o professor Nicolai Corsino. Para mim, ele é uma das pessoas que mais trabalha com Enneagrama no mundo. Enneagrama não, que mais trabalha com instintos do Enneagrama no mundo. Tá? Eu não conheço todo mundo, né? Mas ele realmente tem um trabalho muito forte com os instintos no Enneagrama. E ele tem o trabalho dele energético, que realmente é bem interessante. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer um trabalho mais profundo para desbloquear os instintos em nós, né? E daí a gente tem pessoas como o Nicolai, que trabalha com várias técnicas, o Padre Domingos, que trabalha também, né, com renascimento, para desbloquear um pouco mais o instinto reprimido, e por aí vai. Então existem várias pessoas hoje em dia. Várias pessoas não, né? Existem algumas pessoas hoje em dia que trabalham de uma forma mais energética, com um trabalho mais profundo para desenvolver esse instinto reprimido. E se você chegar, né, depois de fazer todo esse processo em você mesmo, é possível chamar esses profissionais. Eu também, na minha terapia, a gente trabalha, né, tanto com instinto quanto com o tipo de personalidade e vai desenvolvendo. A gente vai, né? Muitas vezes a gente não consegue nem fazer o passo 1 de todos, né? Nem lidar com o nosso instinto dominante direito a gente lida. Né? A gente muitas vezes a gente não quer usar ele da forma mais adequada. Então, na terapia, muitas vezes a gente começa a ver, opa, por que eu não estou usando tão bem meu instinto dominante, né? Às vezes é por falta dele que as coisas não fluem tão bem. Muitas vezes pode acontecer também dele estar muito compulsivo, e muitas vezes está compulsivo ao mesmo tempo porque não está sendo bem alimentado, né? Tudo isso a gente vê na terapia, é algo bem interessante e que traz muitos resultados, né? Toda vez que a gente trabalha com o instinto, a gente vê que o instinto ali está meio desregulado na terapia e começa a dar um olhar melhor para ele, as coisas já começam a melhorar. Então existem técnicas, existem pessoas, existem ferramentas que nos ajudam a desenvolver o instinto. Mas, como eu disse no começo, trabalhe primeiro o seu instinto dominante. Trabalhe primeiro ele. Esse é o passo fundamental. Agradeço a todos que estiveram aqui.
assistir esse vídeo comigo. Quem ainda não deu like, dá um like aí no vídeo para ajudar a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí se gostou, comenta aí com a gente quais são seus desafios ao lidar com seus instintos. Interage aí com a gente. E agradeço muito quem já interage, quem já apoia. Muito obrigado mesmo. E espero que a gente continue aqui nessa comunidade, entendendo melhor o Enneagrama, entendendo melhor nós mesmos e nos curando cada vez mais. Até mais, gente. Gratidão.